Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo promovido pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. E não esqueça de clicar no sininho de notificações para poder receber um lembrete todas as vezes que um vídeo for lançado. Se puder também, compartilhe este vídeo e todos os demais vídeos com seus amigos e familiares que possam se beneficiar dos estudos que têm sido feitos pela casa. Muito obrigado e que Jesus abençoe a todos. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Mais uma vez, trazemos um estudo para o Centro Espírita Bezerra de Menezes, o Apóstolo do Bem. E o tema da noite de hoje é o primeiro entre vós. É um tema evangélico que vamos tratar aqui. E, para iniciar, vamos fazer a nossa costumeira prece. Querido Mestre Jesus, mais uma vez nos apresentamos para o trabalho, trazendo um tema de reflexão evangélica, para que possamos aprender mais uma das tuas lições à luz do Espiritismo. Que possamos, Senhor, aproveitar os momentos para as nossas reflexões e que esses ensinos e reflexões possam se refletir na nossa mudança de comportamento, na vida diária. Permita, Senhor, que tudo transcorra em clima de paz e de harmonia e que assim seja. Então, o nosso tema de hoje é o primeiro entre vós. E é baseado num versículo do capítulo 20 de Mateus, que diz assim, versículo 27. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Também esse versículo tem a sua versão no Evangelho de Lucas, quando diz assim, lá em Lucas 22, 26. Entretanto, vós não sereis assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa, como que serve, e aquele que governa, como que serve. Repetindo, o maior entre vós seja como o mais jovem, e aquele que governa, como que serve. Está lá em Lucas, capítulo 22, versículo 26. Encontramos também, colocando esse versículo nas chamadas referências cruzadas, a gente encontra outros versículos que tratam do mesmo tema. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 19 a 23, diz assim: Porque, embora seja absolutamente livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Então, Paulo de Tarso dizendo que fez-se escravo de todos, embora fosse absolutamente livre, ele fez-se escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. E também, no Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículos 34 e 35, diz assim: Vós mesmos sois testemunhas, que estas mãos trabalharam para suprir minhas necessidades e as de meus companheiros. Então, as mãos trabalharam, né? E, de fato, Paulo de Tarso fez assim, trabalhando incessantemente no tear, a fim de auxiliar a todos, sem ser pesado a ninguém. A gente sabe que as famílias judias, elas tinham esse costume, mesmo que fossem famílias ricas, do pai ensinar um ofício ao filho. E o pai lhe havia ensinado o ofício de tecelão. Então, em todo o tempo das suas viagens, Paulo de Tarso trabalhava
incessantemente no seu tear, para ganhar o próprio pão e não ser pesado a ninguém. Então, uma dica, uma referência que nos serve hoje nas nossas lides com a mediunidade. Temos que utilizar a mediunidade na casa espírita, nas nossas horas livres, mas ganhar o pão com o suor do nosso rosto, não se admitindo, dentro dessas concepções que já abraçamos, aquele médium profissional, o médium que vive da sua mediunidade. Voltando às referências evangélicas, no Evangelho de Marcos está assim: e chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes: sobre que pensáveis no caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho haviam conversado entre si qual deles era maior. E sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Repetindo, se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. E no Evangelho de Mateus, vamos ler também a passagem toda. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos adorando-o e fazendo-lhe um pedido, e ele diz-lhe: que queres? Ela respondeu: dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, a resposta deles: podemos. E diz-lhe ele: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E quando os 10 ouviram isto, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vejam só, quando a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus, pedindo que eles se sentassem, os seus filhos, um à direita e outro à esquerda de Jesus no reino, o que é que Jesus respondeu? Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Nós sabemos qual seria o cálice que Jesus beberia. E ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Eles disseram que sim. Então Jesus diz: na verdade, bebereis o meu cálice. Os filhos de Zebedeu foram também beberam desse cálice de Jesus, através do martírio.
Mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, porque isso depende de uma condição que o próprio Espírito alcança. Ele é que tem que alcançar condições na sua evolução para isto. Então, quando os demais discípulos ouviram isso, ficaram indignados. Jesus os reuniu e disse para ele: qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar sua vida em resgate de muitos. No livro Sabedoria do Evangelho, o Carlos Pastorino nos fala que o descontentamento já vinha graçando há tempos entre os discípulos. Apesar de Jesus lhes haver ensinado que o discípulo não é maior que o seu mestre, como a gente vê lá em Mateus 10, 24, eles eram humanos e achavam talvez que a escolha de Jesus e a autoridade que conferira a Pedro não estava 100% perfeita. Outros melhores havia no entendimento deles. E eram relembrados fatos. Jesus se hospedara em casa de Pedro, quando podia ter escolhido uma casa mais confortável, mais tranquila. E quando chegou a época de pagar o imposto, pagar a didracma, como está lá em Mateus 17, versículo 27, Jesus recorre a um expediente fora do normal para pagar por si e por Pedro, sem pensar em fazê-lo pelos outros, nem mesmo em favor de André, que também morava junto, né, no mesmo local. Então, Jesus paga de dracma, o imposto, com as dracmas que ele mandou buscar na pescaria e foram encontradas dentro de um peixe. Sem dúvida, Pedro podia fazê-lo com folga, já que ele tinha uma boa receita com a sua companhia de pesca, que ele tinha em sociedade com André e com Zebedeu. Mas havia mais. O mestre tinha até mudado o nome dele para Quefas, Pedro, sendo-lhe conferidas prerrogativas de chefe sobre os outros. Ora, tudo isso e talvez outras coisas que desconheçamos tenham deflagrado uma crise de ciúmes e ambições ocultas entre os discípulos, algumas mal disfarçadas, como veremos mais tarde a de Judas Iscariotes, que, julgando não ter o próprio Jesus capacidade e dinamismo suficientes para a sua tarefa messiânica, entrou em entendimentos com o Sinédrio para que assumisse a direção da obra, ficando Jesus apenas com o encargo de dar ensinamentos espirituais e fazer milagres. Então, quem realmente seria o chefe após o tão anunciado assassinato do mestre? Pedro podia ser o mais velho, mas seria o mais sábio? Seria o administrador mais competente? Seria o mais fiel intérprete das ideias? O mais culto? O mais prudente? Prudente? Não fora Pedro repreendido por Jesus que o chamara antagonista? Não fracassara na tentativa imprudente de pretender imitar o mestre andando sobre as águas? Com esse seu temperamento vivo e emotivo, ele não estava sempre a intervir inoportunamente nos momentos mais impróprios? Tudo porque Jesus ainda não dera a chave para resolver a questão, que só foi revelada após sua paixão, quando por 3 vezes seguidas perguntou a Pedro se Pedro o amava. Está lá em João 21, versículos 15 a 17. O amor verdadeiro do discípulo pelo mestre é o que realmente decide sobre a escolha do sucessor. Mas cada um dos outros julgava-se com alguma qualidade superior a Pedro,
pretendendo que essa qualidade o predispunha melhor ao posto de chefe. Então, essa era a questão que eles levantavam. Afinal, quem era de fato maior entre eles? Uma solução direta e radical do caso por Jesus poderia provocar mágoas em seus escolhidos. Com a sabedoria profunda e delicada de sempre, Jesus resolve apresentar aos 12 uma parábola, em ação de compreensão mais pronta e fixação mais duradoura do que a de uma simples narrativa. Jesus chama uma criancinha. E o Evangelho traz assim: naquela hora chegaram seus discípulos a Jesus perguntando: quem é então maior no reino dos céus? E tendo chamado Jesus uma criancinha, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos modificardes e não vos tornardes como as crianças, como as criancinhas, não podeis entrar no reino dos céus. Quem, portanto, se diminua como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem receba uma criancinha assim em meu nome, me recebe. Então vejam só o que é que Jesus fala. Quem, portanto, se diminua como esta criancinha, este é o maior no reino dos céus. Quem se diminuir será o maior. Então, uma questão de tornar-se pequeno. Segundo o Carlos Pastorino, não é da humildade que aqui se trata. Já que criança não é humilde, é pequena. A oposição na parábola é salientada entre a pequenez, a simplicidade e a sinceridade. E sinceridade no sentido etimológico da palavra. Isento, puro, sem mistura. Então, é uma condição mais de pureza do que de humildade. Marcos acrescenta uma frase: quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Quem quiser ser o primeiro, seja o último de todos. Lição que voltará na parábola do banquete. Está em Lucas 14, 7 a 11. E além disso, o servidor de todos. Essas ideias voltam também no capítulo 20 de Mateus, no capítulo 10 de Marcos. E também de si mesmo disse o próprio Jesus, lá em Mateus 20, 28. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. O mesmo conceito aparece sob outra forma em Lucas. O que dentre vós for o menor de todos, esse será grande. O que dentre vós for o menor de todos, esse será grande. Então, este é o tema do nosso estudo de hoje. Servir. Creio que, fundamentalmente, estamos aqui na Terra para aprender a servir. Emmanuel nos diz, no livro Pão Nosso, da seguinte forma: o Pai forneceu ao Filho homem a casa planetária, onde cada objeto se encontra em lugar próprio, aguardando somente o esforço digno e a palavra de ordem, para ensinar à criatura a arte de servir. Olhem só, ensinar à criatura a arte de servir. Este é o nosso trabalho aqui na Terra, aprender esta arte de servir. E a gente, nas tarefas da casa espírita,
Dentre elas temos, por exemplo, a visita fraterna aos asilos, aos hospitais. Quando começamos a fazer, e até hoje, muitas vezes, quando vamos, né, a gente se sente, muitas vezes, incapaz de algo dizer de bom, de proveitoso para aquelas pessoas que encontramos ali naquela condição de sofrimento. Então, estamos ainda aprendendo essa arte de servir, de sermos úteis. Mas quando vamos ao asilo Afonso Pena, encontramos lá um companheiro, Marcos, que vai todos os sábados para fazer a barba dos internos lá na instituição. Este aprendeu a arte de servir. Ele torna-se útil aqueles idosos ali com aquele trabalho que ele realiza. Desejamos aos nossos entes queridos desencarnados que eles estejam trabalhando no plano espiritual. Porque se estiverem trabalhando, eles estão bem. Mas para trabalhar no plano espiritual, é preciso ter aprendido a servir aqui na Terra. Vocês se lembram de André Luiz, o espírito, quando procurou o ministro Clarencio em audiência para solicitar serviço? Ele disse assim, de forma resumida: tomei a liberdade de vir até aqui rogar seus bons ofícios, para que me reintegre no trabalho. Qualquer trabalho útil me interessa, desde que me afaste da inação. Então, André Luiz ficou meio confundido ali naquela hora. Ele queria pedir para retornar ao seu ofício de médico, mas, diante daquela autoridade moral que era Clarencio, ele, um pouco confundido, ele pediu qualquer trabalho. Naquele momento, Clarencio fitou longamente, lendo o seu pensamento, lendo as suas intenções mais íntimas, e disse assim para André Luiz: já sei, verbalmente pede qualquer gênero de tarefa, mas no fundo sente falta dos seus clientes, do seu gabinete, da paisagem de serviço com que o Senhor honrou sua personalidade na Terra. Clarencio percebe que o que André Luiz queria era voltar ao seu trabalho como médico. Mas Clarencio prossegue dizendo: convém notar, todavia, que às vezes o Pai nos honra com a sua confiança e nós desvirtuamos os verdadeiros títulos de serviço. Uma fala muito sincera, cortante, de Clarencio. Meu irmão recebeu uma ficha de médico. Prossegue ele. Penetrou o templo da medicina, mas sua ação lá dentro não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. Doloroso. E aí Clarencio traz o conceito da ficha de serviço, que é um conceito muito importante. Ele diz assim: é preciso convir que toda tarefa na Terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. O título para nós é simplesmente uma ficha. Então, André Luiz recebeu uma ficha de médico. Outro recebe uma ficha de engenheiro. Outro recebe uma ficha de professor. E ele diz assim: meu irmão recebeu uma ficha de médico. Repetindo, mas sua ação lá no templo da medicina não se verificou em normas que me autorizem a endossar seus atuais desejos. André Luiz ainda não havia aprendido a servir. E André Luiz, ouvindo isso, comenta no livro: assombrava-me a interpretação do título acadêmico, reduzido à ficha de ingresso em zonas de trabalho,
para a cooperação ativa com o Senhor Supremo. Então, nessa concepção, o título de médico não representava nenhuma superioridade. Era apenas uma ficha de médico que André Luiz havia recebido, para que nela fossem anotadas as suas ações em serviço em favor do próximo. Clarencio conclui dizendo: conforme deduz, continuou ele, não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Então, Clarencio fala assim com tanta franqueza essas verdades, né? Essa verdade para André Luiz, e conclui: você não se preparou convenientemente para os nossos serviços aqui. Como é que você quer ser médico no plano espiritual, sendo que, como médico na Terra, você limitou as suas observações simplesmente à parte fisiológica? E com as vantagens que você recebeu sendo médico, você as utilizou apenas para logo se complicar a sua saúde, cometer os excessos, os abusos. Percebe, então, como o nosso trabalho na Terra é uma preparação para podermos servir na vida verdadeira? Que é um curso para aprendermos a servir? André Luiz responde ao Clarencio, por fim: generoso benfeitor, compreendo a lição e curvo-me à evidência. E pede humilde: submeto-me a qualquer trabalho nessa colônia de realização e paz. Agora sim, agora Clarencio viu sinceridade nele. Então Clarencio diz que não possuía somente verdades amargas para dizer a ele, que ele não podia ser ainda médico em nosso lar, mas que futuramente poderia assumir a posição de aprendiz, devido às intercessões que houve em seu favor, as preces. E André Luiz, emocionado, pergunta: minha mãe? Sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos, no coração dos quais você plantou a semente da simpatia. Então, Clarencio disse que havia examinado as anotações sobre André Luiz quando ele chegou à colônia. Ele viu ali muita imprevidência, numerosos abusos e muita irreflexão, mas que nos 15 anos de sua clínica, nos 15 anos em que André Luiz teve clínica médica, ele também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Então, nos 15 anos em que atuou como médico clínico, na sua clínica, André Luiz deu receitas gratuitas para mais de 6.000 necessitados. Gente, André Luiz é muito modesto, né? Isso dá mais de uma receita gratuita por dia. Mas Clarencio esclarece que muitas vezes ele fazia isso mais assim como um xiste, para ficar livre da pessoa, como a gente vê lá no filme Nosso Lar, onde, infelizmente, o roteirista ele não soube captar a beleza dessa lição, desse diálogo com Clarencio, de André Luiz com Clarencio, e suprimiu essa parte, mas mostra aquela senhora que ia no consultório de André Luiz e ficava aguardando o final do expediente para poder pegar uma receita, não é? E Clarencio diz assim: desses beneficiados, 15 não o esqueceram, e tem enviado até aqui veementes apelos a seu favor. Olha só, daqueles mais de 6.000 beneficiados, 15 não haviam esquecido André Luiz. Olha só o poder da gratidão. E faziam preces em favor dele. E Clarencio diz: o mesmo bem que proporcionou aos indiferentes, mesmo o bem que proporcionou aos indiferentes, surge aqui em seu favor.
O bem praticado é o nosso advogado em toda parte. Concluindo, Clarencio diz: aprenderá lições novas em nosso lar e depois de experiências úteis, cooperará eficientemente conosco, preparando-se para o futuro infinito. Palavras proféticas de Clarencio, né? Abrindo para ele essa oportunidade de ser médico um dia em nosso lar, que ele começaria como aprendiz. Mais tarde, ele iria cooperar de forma eficiente com o nosso lar. Né? Hoje, André Luiz é um médico espiritual, né, que atua em favor de muitos. A verdadeira celebridade no mundo dos espíritos, né, porque é conhecido demais aqui na Terra. André Luiz sentiu-se, então, radiante. Quem seria André Luiz, hein? Já se cogitou de vários nomes aqui na Terra, né, que poderiam ter sido André Luiz. Mas Chico Xavier esclareceu que não chegamos ainda à identidade dele. Então André Luiz diz assim: pela primeira vez, chorei de alegria na colônia, diz ele. Ó, quem poderá entender na terra semelhante júbilo? O júbilo de André Luiz era por ter conseguido no plano espiritual a oportunidade de servir. É por isso que ele estava jubiloso, que ele havia sido admitido nos serviços de nosso lar. E isso, como eu disse, para os nossos desencarnados, significa que eles estão bem. Se eles estão trabalhando, é porque estão bem. Então, o nosso ensinamento de hoje, se quiser ser o primeiro, seja o servidor de todos. Sem dúvida, esta é uma qualidade de líder. Ser um servidor de todos. Mas não se restringe a isso, como a nossa literatura da administração, a literatura de autoajuda, vem trazer, né? Do líder servidor. Mas, sem dúvida, o líder é aquele que serve a todos. Ernest Shackleton, o famoso explorador polar britânico, falecido em 5 de janeiro de 1922. Portanto, foram completados agora em janeiro 100 anos da desencarnação de Ernest Shackleton, aquele de quem se diz que foi o maior líder que já existiu, né, entre nós meros mortais, né? Foi o maior líder que já existiu. E ele foi considerado líder apesar de ter fracassado. Ele era um explorador polar, fez várias viagens ao Polo Sul. Em uma delas, ele buscava atingir o polo magnético lá, atingir geograficamente o Polo Sul, em que teve sucesso e retornou. Na segunda expedição, que também ia para o Polo Sul, o seu barco, o Endurance, ele ficou preso, ele encalhou em uma banquisa de gelo. E ele, que havia planejado meticulosamente essa expedição, viu-se na contingência de ter que esperar o final do inverno, ali atolado numa banquisa de gelo, para poder traçar algum plano de salvamento daqueles homens. Porque o barco dele, quando o gelo foi apertando, ele foi inteiramente destruído. Foi documentado em fotos, nós temos fotos do Endurance, preso nessa banquisa de gelo. E ali aqueles homens jogavam futebol, faziam todas as atividades em cima do banco de gelo. E o grande trabalho de Shackleton foi manter o bom ânimo daqueles homens, né? Porque eles estavam a milhares de quilômetros do local mais próximo habitado pelo homem. Dificilmente alguém iria salvá-los.
Então, tudo indicava que todos iriam morrer ali. Mas Shackleton estabeleceu um plano, esperou que o inverno acabasse e, através de um pequeno barco, com 5 marinheiros que ele escolheu a dedo, entre os quais aqueles que eram problemáticos, que causavam mais problemas para ele, mas que eram competentes. E ali ele ficou à proa do barco e atravessaram 1.300 quilômetros naquele barquinho, no mar mais perigoso do mundo, até que atingiram a Geórgia do Sul. Dizem que Shackleton ficou de pé à proa durante todo o tempo da viagem. Um verdadeiro super-herói, né? E, atingindo a Geórgia do Sul, onde havia lá algumas habitações, ele teve o desprazer de descobrir que havia atingido o lado oposto da ilha e que tinha que atravessá-lo através daquelas montanhas nevadas, com gelo e tal, e assim eles fizeram. Lá chegando, os homens ficaram surpresos, né, quando os receberam lá, naquele local inóspito, e ele organizou uma expedição para buscar todos os seus homens, e todos escaparam com vida. Então, o lema de Shackleton era este: ser o servidor de todos. Por isso é que ele é considerado o maior líder que já existiu, meu ídolo. Então, qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Este é o ensinamento de hoje. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será vosso servo. Refletindo sobre este ensinamento de Jesus, lembramos de um amigo, né, do qual vamos falar daqui a pouco. Mas antes disso, nós dizemos que mesmo no movimento espírita, muitas vezes, há pessoas que aspiram a ocupar esses primeiros lugares, que na visão delas seriam os cargos de direção nas casas espíritas, nas alianças municipais espíritas, nas federativas estaduais e até mesmo na Federação Espírita Brasileira. Com essa intenção, alguns fazem política, tornam-se oposição aos dirigentes em exercício, formam chapas para disputar eleições, esquecendo-se que esses cargos, na verdade, não são posições de destaque, não são os chamados primeiros lugares. Eles são postos de trabalho e de responsabilidade. São encargos antes de serem cargos. Eu me lembro que, quando cheguei na casa espírita, algo que me chamou muito a atenção foi isso, que ali, dentre os frequentadores, participando de uma reunião pública, você não tem como saber quem são os dirigentes da casa. Eles estão ali, entre os demais trabalhadores, sem nenhuma diferenciação, sem trajes especiais, sem posições de destaque, nada disso. Sobre isso, Emmanuel comenta em mensagem no Reformador de 1968. Ele diz assim: sempre que chamados a servir, é forçoso recordar que estamos carregando encargos que a divina providência nos confiou, no bem de todos. Ele nos diz nessa mensagem que, quando as tarefas de uma equipe consagrada ao serviço do bem parecem devidamente estabilizadas, habitualmente a crise explode. Desequilibra-se o clima das boas obras. Os irmãos se desentendem, surgem brechas nas edificações e afastam-se companheiros de posições importantes, deixando claros difíceis de preencher. E ele nos diz que esses são igualmente os dias para a serenidade maior.
maior. E que o nosso dever é nos reunirmos mais estreitamente uns aos outros, na fidelidade ao trabalho, a fim de conjurar perigos maiores, né? Espantar aqueles perigos, afastar aqueles perigos maiores que possam afetar a casa. Bezerra de Menezes, em mensagem, através de Chico Xavier, no livro União em Jesus, nos afirma sobre este tema. Somos convidados a formar um núcleo, no qual se destaca o ensinamento do Mestre Inesquecível, quando nos asseverou que no reino dos céus, o maior será sempre aquele que se fizer o servidor de todos. E considerando que em outro tópico das instruções evangélicas, asseverou ele próprio que o reino de Deus está no íntimo de cada um de nós, o nosso setor de atividade se consagra efetivamente a essa descoberta de nós mesmos. Através do estudo das nossas próprias tendências e de autoanálise, à base do discernimento, que nos conduzem ao aperfeiçoamento de nós mesmos. Então, Bezerra de Menezes traz uma mensagem assim, um tanto quanto sui generis, diferente para nós. Ele diz exatamente que o trabalho é um trabalho da descoberta de nós mesmos. Né? O trabalho na casa espírita é essa da descoberta de nós mesmos, estudando as nossas tendências e fazendo uma autoanálise que possa conduzir ao aperfeiçoamento, ao nosso progresso moral. Para finalizar, gente, recordamos aqui de uma pessoa, um amigo, que já se encontra no plano espiritual e que ilustra bem esse papel de servidor de todos. O nosso guia, o nosso exemplo é sempre Jesus. Mas não podemos deixar de lembrar desse nosso amigo. Também nos deu exemplos com a sua conduta nos nossos seminários ou aniversários da casa, quando todos se encontravam sentados assistindo ao evento, uma figura estava sempre em atividade, de pé, socorrendo aqui e ali a alguma necessidade e orientando as pessoas que chegavam a encontrar algum lugar. Ele nunca se sentava, pois queria estar atento, pronto a atender às necessidades que surgissem. Sempre sério, mas de sorriso fácil. O trabalho dele muitas vezes não aparecia para as pessoas, pois não era trabalho do orador que fica lá na frente, do palestrante, dos médiuns que recebiam mensagens, mas era um trabalho de fundamental importância para casa. E agora, com certeza, vai iniciar um trabalho também no plano espiritual. Essa pessoa era o nosso amigo Jailton, a quem homenageamos singelamente hoje, com a certeza de que ele se preparou muito bem para o serviço no plano espiritual, pois aqui na Terra foi esse servo de todos. Que Jesus nos abençoe e vamos fazer a nossa prece de encerramento. Querido Mestre Jesus, mais uma vez vos agradecemos pelo estudo desta noite, pela oportunidade que nos deu, as condições de saúde, de entendimento, para preparar este tema, que esperamos possa ser útil para todos que dele tomarem parte, para todos os que ouvirem, que possa gerar reflexões, que possa gerar mudanças, inclusive para mim,
que sou orador, pois falamos em primeiro lugar para nós mesmos, sempre. E buscamos tirar proveito desta oportunidade de estudar este tema. Obrigado, Mestre Jesus. Fluidifica as águas de todos os que estão ouvindo neste momento e que ouvirão depois, para que possa beneficiá-los com os fluidos salutares e benéficos, provindos do vosso coração bondoso. Ampara-nos hoje, agora e sempre, e que assim seja.